Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 1 e versículo de número 12 e 13, que vai nos dizer assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Aqui nós vemos que Jesus, ele estava no deserto. Mas Deus estava no controle de todas as coisas que estavam acontecendo. O Espírito Santo levou Jesus até o deserto. Jesus estava ali, irmãos, não porque o inimigo o colocou. Não porque tinha alguma coisa contrária que levou ele para aquele lugar, mas era um propósito de Deus muitas vezes. Pensamos na nossa vida que as adversidades, os desertos, as dificuldades são o inimigo que está tentando, o inimigo que está cercando, e o Senhor está dizendo muitas coisas que acontecem são minha permissão na tua história. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, irmãos, a direção da nossa vida é dele. É Deus quem vai conduzir os nossos passos. É Deus quem vai nos levar, seja para um lugar de bonança ou para um lugar de escassez. Seja para o deserto ou seja para um lugar de manancial. Sempre Deus vai nos levar para onde Ele quiser. E Ele quer nos mostrar que Ele está sempre no controle. Declare comigo, não importa onde eu esteja, Deus está no controle. Não importa onde eu esteja, Deus está no controle. Jesus, ele permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Mas Deus estava no controle. Em meio às tentações, Jesus, ele não abriu mão do que Deus tinha para ele. Muitas vezes, irmãos, vão vir tentações para tentar nos tirar do foco, para tentar nos parar, mas Deus está dizendo, não é para você vir a cair, não é para você vir a tropeçar, não, mas é para você se fortalecer. As tentações, arrasturiandacandaraia, era para que Jesus estivesse preparado, apto para o início do ministério dele. Então aquilo era necessário. Pare, meu irmão e minha irmã, de ficar pensando que as adversidades, elas são castigo na sua vida, não. A tentação não é um castigo na sua vida, não é porque Deus quer que você caia. Não é porque Deus quer ver a sua destruição, não é nada disso. É somente uma preparação de Deus para um grande propósito que Ele tem com você. Declare comigo, Deus está me preparando para os grandes propósitos que Ele tem comigo. Deus está me preparando para os grandes propósitos que Ele tem comigo. Você observa que não foi somente Jesus que passou 40 dias jejuando, mas Moisés também passou, Elias também passou. Então, estes momentos, irmãos, que nós vivemos muitas vezes de dificuldade, de deserto, grandes homens de Deus também enfrentaram. Jesus aqui estava jejuando e estava no deserto. Mas Deus estava no controle. Deus estava com ele. Mesmo ele sendo tentado por Satanás. Mesmo diante das adversidades, eu quero lhe dizer que Deus, ele está no controle de tudo. Mas, irmã, eu estou vivendo aflições. Irmã, eu estou vivendo tentações. Eu estou vivendo portas fechadas, escassez, problema na saúde, problema financeiro, problema no casamento. E Deus está dizendo, eu estou no controle de tudo, não é o diabo. Mas sou eu, o Senhor, que estou trabalhando em você. Você vai observar que Jó, quando ele passou por muitas provas e adversidades e dores, em momento nenhum ele ficou, irmãos, dizendo que tudo que ele estava passando foi porque o diabo estava ali tentando ele, fazendo mal contra ele, não. Mas ele sempre, irmãos, colocava Deus à frente, mostrando que a vida dele estava nas mãos de Deus. A sua vida não está nas mãos do inimigo, a sua vida não está nas mãos de quem faz obra contrária, a sua vida não está nas mãos do invejoso, a sua vida está nas mãos de Deus. Então, até as fases difíceis que você passa, é Deus trabalhando em você. É Deus moldando o seu caráter, é Deus lhe preparando para o que Ele tem contigo. Muitas vezes pensamos que temos promessas, irmãos, e que as coisas vão acontecer rapidamente.
que as coisas vão acontecer com facilidade, mas não é assim. Pode observar que com o Filho de Deus não foi fácil. O Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Pai, o nosso Salvador, ele precisou passar por fases para viver o propósito de Deus. Aí tem muitas pessoas que querem pular a fase. Ai, mano, não quero passar pela tentação, não. Ai, mano, não quero passar pelo deserto, não. Ai, mano, não quero passar pelo vale, não. E Deus está dizendo, como é que você vai viver o meu propósito se você pular etapas? Não é tempo de pular etapas, mas é tempo de focar nos propósitos de Deus, sabendo que Ele está no controle. Eu não sei se você está vivendo um deserto. Eu não sei se você está vivendo um vale, se você está vivendo um tempo de tentações, mas eu quero lhe dizer uma coisa: Deus está no controle. Declare comigo, não importa o que eu esteja vivendo, eu preciso lembrar que Deus está no controle. Não importa o que eu esteja vivendo, eu preciso lembrar que Deus está no controle. A Bíblia nos diz que Jesus estava com as feras, mas os anjos o serviam. Jesus estava ali passando por muitas adversidades, mas Deus estava no controle e os anjos serviram a Jesus. Chegou um momento, irmãos, que a prova findou, chegou um momento que a tentação parou, chegou um momento que o deserto ficou para trás e Jesus foi servido pelos anjos. Toda prova, irmãos, tem um começo, um meio e um final. Se você for fiel até o fim, você vai ser servido pelos anjos. Se você for fiel até o fim, você vai ver uma aprovação de Deus. Deus aprova, irmãos, aqueles que passam pela prova e são aprovados, que não desistem, que resolvem permanecer. Deus te trouxe aqui para lhe falar que não é um castigo a prova. Irmãos, Deus é tão misericordioso que Ele está encontrando pessoas através dessa palavra e Ele está dizendo para você: eu te trouxe aqui para que você saiba que eu não estou te castigando. Eu te trouxe aqui para que você saiba que eu estou te preparando. Preparação é diferente de castigo. Porque tem muita gente que pensa que o castigo é uma preparação. E não é. Às vezes, castigo que algumas pessoas acabam vivendo é por quê? Porque elas plantaram aquilo. E elas estão colhendo. E já tem outras que estão passando pela preparação e estão tendo aquilo como castigo. Aí muitas vezes questiona: Deus, o que foi que eu fiz para merecer? E Deus está dizendo: minha filha, você ainda não entendeu. Meu filho, você ainda não entendeu que não é um castigo, é eu te preparando para o meu propósito. Jesus, ele só inicia o ministério dele depois de passar pela tentação. Você observa que Jesus, ele viveu cada fase respeitando cada uma delas. E Deus hoje fala contigo de maneira clara: respeite as fases. Declare comigo: eu vou respeitar cada fase que Deus designa para que eu viva. Eu vou respeitar cada fase que Deus designa para que eu viva. Jesus, ele nasceu, foi um recém-nascido, depois foi uma criança, depois foi um adolescente, depois se tornou um jovem. E ele só iniciou o ministério dele quando ele tinha 30 anos. Mas antes de iniciar o seu ministério, Jesus foi batizado. Jesus jejuou. Jesus, ele passou pela tentação, pelo deserto. Tem muitas pessoas, irmãos, que já querem iniciar o que Deus tem de uma forma rápida, sem passar pelas fases, pelas etapas. É por isso que tem muita gente que não tem raiz e acaba o que? Rabasto, candaré morrendo. É por isso que você vê muita gente que não tem estrutura, que acaba perecendo. Por quê? Porque quer iniciar ministério, quer iniciar uma vida com Deus sem passar pelas etapas, sem passar pelas fases que é necessário passar. Você observa que até na vida hoje terrena, na nossa vida mesmo, nós precisamos passar pelas fases da vida. Ninguém, irmãos, chega exercendo uma profissão sem antes se preparar para ela. Não é verdade? Você observa que o médico, antes de ser médico, ele se prepara muitos anos para aquilo. Ele não se torna médico, meu irmão e minha irmã, de uma hora para outra. Ele não acorda de manhã e diz assim: ó, hoje eu vou ser médico, vou atender no hospital tal, e vai lá, sem ter uma faculdade, sem uma credencial, sem nada, e atende, faz cirurgia. É assim que acontece? Não. Ele precisa se preparar para aquilo. Ninguém, irmãos, acorda de manhã dizendo: eu vou ser um advogado, vou hoje pegar uma causa e vou resolver logo, de cara. Não. Se uma pessoa, ela quer ser algo, ela precisa passar pelas etapas, pelas fases. E hoje o Senhor diz para você: assim também é no meu reino.
Assim é também com quem é escolhido do Senhor. Nós estamos falando aqui do Filho de Deus. Nós estamos falando aqui de Jesus Cristo, aquele que deixou o exemplo para mim e para você. Porque tudo que Jesus viveu aqui nessa terra foi para deixar o exemplo para nós. E aqui nós vemos o Filho de Deus fazendo o quê, irmão e irmã? Respeitando fases. Aqui nós vemos o Filho de Deus, Arasturianda Candaraia, ele agindo de maneira sábia, passando por tudo o que ele precisava passar. Sendo 100% homem e 100% Deus, humanamente falando, irmãos, ele não precisava viver essas fases. Mas tudo que Jesus viveu é para deixar o exemplo para mim e para você. Que a gente precisa respeitar os processos. Deus poderia muito bem mandar o filho dele já grande para a terra, para ele morrer por a gente e pronto. Mas Deus mandou, porque Deus é organizado, Deus gosta de fases e de etapas. Então Deus, ele mandou o filho dele, cumprindo cada fase e cada etapa. Você observa que quando uma mulher, ela vem a gerar um filho, tem uma etapa, tem uma fase que ela precisa passar. Se esse filho nascer antes do tempo, automaticamente vai ter problema. Porque tem um tempo para ele nascer. Tem um tempo para que ele esteja preparado. Você entende que tudo na vida tem uma preparação, irmãos? Você entende que nada rápido demais presta, nada com muita facilidade presta? Então não pule as etapas. Nós, seres humanos, temos essa mania de querermos pular etapa. Você vai ver muita gente querendo pular etapa. Você vê a maioria das pessoas, na verdade, fazendo isso. Mas hoje Deus, ele nos chama a focarmos a Rasturianda Candaraia no Deus que nos chamou. Hoje ele nos chama a olharmos para a promessa, para o Deus que nos chamou e lembrarmos, eu tenho que passar pelas fases. Porque o Deus que me chamou é perfeito. E ele não vai trazer para minha vida algo que venha trazer dores. Então, primeiramente, ele faz o quê? Prepara. Você sabia que a preparação é para que você esteja apto, é para que você esteja apta para viver o que Deus tem para você? Pois é. Quando a gente vê Jesus aqui, irmão, sendo levado pelo Espírito para o deserto, permanecendo ali 40 dias, jejuando, sendo tentado por Satanás, isso aqui era uma fase, era uma preparação. Porque o ministério de Jesus iria se iniciar após essa preparação. Tem pessoas que estão às portas. Sabe o que é as portas, irmãos? É muito perto, é próximo de viver grandes projetos de Deus. E através dessa palavra, Deus diz para você, cuidado. Vigie neste tempo, não pule etapas, mas viva cada fase como tem que ser vivida. Se é uma fase para você aguardar, aguarde. Se é uma fase para você ler, leia. Se é uma fase para você orar, ore. Se é uma fase para você jejuar, jejue. O que vier às tuas mãos para você fazer, faça. Nesta fase aqui, Jesus precisava passar pela tentação, pelo deserto, fazer jejum. Tudo isso precisava ser feito. Jesus cumpriu tudo à risca. Declare comigo, eu vou cumprir tudo o que Deus me direcionar para que eu possa viver o propósito dele de maneira perfeita. Eu vou cumprir tudo o que Deus me direcionar para que eu possa viver o propósito dele de maneira perfeita. Para ser de maneira perfeita, é necessário não pular etapas. Para ser de maneira perfeita, nós precisamos fazer as coisas como precisa ser feita. Quando Jesus, ele vai ser batizado ali por João, João, ele diz que ele não é digno, irmãos, de batizar a Jesus. Tu vens a mim para ser batizado, e Jesus diz o quê? Que é necessário que aconteça como está escrito. Como é ordenado que seja feito. Jesus deixa claro que eu não vou pular etapas, eu vou fazer como tem que ser. E hoje Jesus diz para você, faça tudo direitinho. Porque quando o propósito de Deus vier se cumprir na sua vida, você está preparado. Você está preparada. Você não vai ser alguém que vai ser pego de surpresa, vai ficar sem saber o que fazer, sem saber o que falar, não. Você vai lembrar, Deus me preparou todo este tempo. Deus permitiu as fases para que eu aprendesse com elas. O tempo de espera não é castigo. As fases não é castigo. O deserto não é castigo. A tentação não é castigo. A porta fechada não é castigo. A escassez não é castigo. Tudo isso é preparação.
Tudo isso é Deus lhe preparando para que você esteja apto, para que você esteja apta para viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Declare comigo: eu vou viver os propósitos de Deus para minha vida. Eu vou viver os propósitos de Deus para a minha vida. A palavra do Senhor nos diz que Ele enriquece e não traz consigo acréscimo de dores. Ou seja, Deus nos abençoa. E com as bênçãos dEle não vem dores para a nossa vida. Deus abençoa a gente de maneira perfeita. Então Deus, irmãos, Ele quer fazer assim na tua história. Mas você precisa estar preparado para receber a bênção. Você precisa estar preparada para receber a bênção. Deus está trabalhando em você. Deus está moldando o seu caráter. Deus está te fortalecendo. Através dessa palavra, o Senhor diz para você: não pule as fases, não pule as etapas, mesmo que seja difícil, mesmo que não seja bom passar por elas, passe. Faça as coisas como tem que ser feito, que você vai agradecer, porque Deus, Ele está te amadurecendo, Ele está te preparando para que você possa viver os propósitos dEle na sua vida. Jesus passou pela tentação, passou por cada fase, e depois de tudo Ele foi aprovado, os anjos o serviram, e a Bíblia nos diz que Ele iniciou o ministério dEle na terra. O Senhor diz para você: se for no meu tempo e da forma que eu quero, será de maneira perfeita na sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por cumprir os teus propósitos na nossa vida. Mesmo, Pai, que a gente não entenda as fases, mesmo que seja difícil passar, mas nós queremos passar por cada uma delas para sermos aprovados, para estarmos preparados para viver os teus propósitos. Assim como o teu Filho amado não pulou fases nem etapas, nós também não queremos pular, Pai. Nós queremos ser fiéis, meu Senhor, em cada etapa, em cada fase, para vivermos o teu propósito de maneira excelente, meu Pai. Oh, Senhor, nós não queremos viver as dores da desobediência, da dura cerviz, meu Deus amado, mas queremos viver as bênçãos da obediência, queremos ser obedientes no processo, queremos ser obedientes, Pai, no deserto, no vale, na tentação, na adversidade, porque depois os anjos nos servem e a tua palavra, ela se cumpre, o teu propósito acontece de maneira clara e especial na nossa vida. Senhor, que possamos tomar, através dessa palavra, o exemplo do teu Filho amado Jesus Cristo, que foi fiel até o fim, meu Deus amado, e ele conseguiu cumprir o propósito que o Senhor designou para a vida dele. Senhor, queremos ser fiéis até o fim, nos ajuda. Segura na nossa mão, Pai. Nos ajuda a não pularmos fases e nem etapas, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Queremos viver de maneira agradável, de maneira perfeita, os teus propósitos na nossa vida. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando de maneira especial, Espírito Santo de Deus, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, cada etapa que precisa ser vivida, você tem que viver.
Mesmo que não seja fácil, não foi fácil para Jesus. Jejuar 40 dias, estar ali entre as feras, sendo tentado pelo diabo em um deserto. Mas Deus estava no controle de todas as coisas. E Jesus foi fiel ao propósito. Ele passou pela fase, depois ele foi aprovado e iniciou o ministério dele com excelência. O que Deus tem para fazer na sua vida é algo que é com excelência. Então não pule fases, não pule etapas. Viva o momento mesmo que seja adverso e difícil. Lembrando que Deus está no controle de todas as coisas, te amadurecendo, te ensinando, te fortalecendo para que você esteja apta para viver o propósito dele para a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.